Se nós olharmos os escritores da palavra de Deus, ou aqueles que andaram com Jesus, nós vamos ver que eles eram homens, pelo que nós podemos saber aqui. Nós sabemos que Pedro e André eram pescadores, e Tiago e João também eram pescadores, porque aqui nos fala o capítulo. E numa outra passagem nos fala que Levi a profissão dele era ser publicano, ou seja, inimigo da nação de Israel. Então, dos 12 apóstolos, tirando Judas que o traiu, nós vemos que o Senhor chamou o quê? Homens. Não fala-nos a profissão dos outros que sobraram, né? Dos outros 6. Mas nós podemos pensar que eram também homens indoutos, porque eram homens da Galileia. E esses 5 que nós vemos, esses 4 que nós vemos a chamada aqui, eram pescadores. E na passagem de Atos 4, nós vamos ver que Pedro e João, os homens olham para eles quando ele cura um homem que ficava esmolando no templo. Eles falam que eram homens indoutos e iletrados. Mas pelo discurso que eles fazem, né, com o poder do Espírito Santo, eles logo percebem que Pedro e João haviam estado com Jesus. E em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, principalmente esse versículo aqui, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Deus, então, escolheu as coisas fracas, coisas vis, as coisas que não eram. Eram homens humildes. Cristo poderia ter chamado um rico, todos os apóstolos ricos? Não, poderia, mas não era isso. O intuito de Deus não era esse. Era através de coisas fracas, coisas simples, coisas vis, desprezadas, mostrar através desses homens, porque a natureza do homem é totalmente caída. A natureza do homem é totalmente caída, e não existe no homem nada de bom. Seja ele o mais letrado dos homens desse mundo, o mais sábio que passou por esse mundo, seja ele o mais rico, seja ele o mais estrategista que houvesse aqui nesse mundo, não servia para Deus. Deus não tá buscando, como os gregos, sabedoria humana. Deus quer ensinar, através de homens simples, esse evangelho da salvação. E a mesma pessoa do Senhor Jesus não veio aqui com toda a pompa. Ele nasceu de uma família pobre,
Ele era um homem simples, humilde. O ofício dele nós vemos na palavra, que era carpinteiro. Ele era carpinteiro. E então ele mesmo não tomou, ele tomou a forma de servo, né? Para que ele viesse, não como impondo, como um rei, como ele virá daqui, nós esperamos que seja hoje, né? Nos buscar e depois da grande tribulação reinar aqui nesse mundo como um rei de justiça e de paz. Mas era um homem simples que confundiu, né? Foi uma pedra de tropeço para os judeus que buscavam sinais. E nessa pessoa simples foi que Deus mostrou toda a sua glória e todos os seus sinais. Todos os sinais, nós vemos aqui o Senhor Jesus como servo. Ele vai, cura, expulsa demônios, cura um leproso. E vemos ele em muitas atividades aqui como servo. Então, esses apóstolos, se nós olharmos, que sabedoria que eles tinham? Nada. Então Deus vai pegar homens, vamos dizer, chucros, e vai mostrar para eles quem Ele é. E vai usar esses mesmos homens para pregarem o Evangelho da salvação, para serem apóstolos da sua igreja, né? Para ensinarem a homens cultos, a homens letrados, a homens sábios desse mundo aqui, mas não com a sabedoria humana, com a sabedoria divina. Nós olhamos muito para a aparência dos homens. Quem está falando lá? Deixa eu ver quem é. Qual é o currículo dele? O que ele faz? O que ele fez? Não sei, papá, né? Parece bem de aparência. Não, Deus não olha para a aparência, nem para o que o homem é, porque Deus já conhece o que o homem é e que não pode tirar nada de bom dele. E o que nós pregamos é Cristo crucificado, em fraqueza. Esse é o Evangelho, Cristo crucificado em fraqueza e ressurreto ao terceiro dia, segundo o poder de Deus. Deus usa homens fracos e Deus usa circunstâncias fracas também. Circunstâncias sem importância alguma aos olhos humanos. Começando com João Batista, quem iria se interessar por alguém pregando num deserto? Se João Batista fosse o criador de uma religião, ele iria para um lugar bem movimentado, para a rua principal da cidade, para fazer a sua pregação, mas ele pregava num deserto. Deus colocou ele num deserto para pregar. E agora no versículo 14, nós encontramos esse mesmo João Batista na prisão. Ora, o que João está fazendo na prisão? Deus permitiu que João fosse preso. E se Deus permitiu que João fosse preso, ele tinha um propósito para Deus ali na prisão. A Bíblia não diz, mas por uma outra passagem, nós podemos ter uma ideia do que João ficava fazendo na prisão. João era um profeta de Deus, João era um testemunho de Deus na terra, e certamente ele não ficou quieto na prisão. Ele deve ter influenciado a muitos ali, pregando o evangelho do reino, como ele já fazia no deserto. Nós vemos que muitos depois, em Atos, eram discípulos de João Batista. Muitos tinham escutado o evangelho de João Batista. E quando eu falo que nós temos na Bíblia referências ou situações para tentar imaginar o que João fazia na prisão, é só nós pensarmos em José, no Egito. José na prisão fez um trabalho para Deus ali, testemunhou de Deus, foi usado por Deus na prisão, antes mesmo de ser tirado e de ser elevado a vice-rei de todo o Egito. Nós lembramos também de Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas na prisão cantavam hinos e oravam a Deus, e o que acontece? Deus faz acontecer um terremoto
as portas da prisão se abrem, eles saem, o carcereiro está prestes a se suicidar, mas acaba se convertendo a Cristo. Isso foi em Filipe, a cidade de Filipe. Hoje nós temos a Carta aos Filipenses, que provavelmente essa igreja dos filipenses deve ter começado ou na casa do carcereiro de Filipe, ou na casa de Lídia, vendedora de púrpura, também daquela cidade. Porque ela também se converteu ali quando Paulo foi a um lugar que, aos olhos humanos, seria um lugar desprezível, à beira de um rio onde as mulheres oravam. Ele poderia ter ido na praça principal, na sinagoga, no teatro da cidade, mas ele foi à beira de um rio onde mulheres oravam. E ali então começa aquela assembleia naquela cidade da Grécia. Eu acho que era Europa, né, Filipe? Se não me engano, ali era considerado Europa nessa época. Foi a primeira assembleia na Europa, eu creio. Nós temos também o caso do próprio Filipe, o evangelista, que Deus o envia, o Espírito Santo o leva para uma estrada e a estrada estava deserta. Ora, por que Deus mandaria alguém para uma estrada deserta? Porque tinha ali o eunuco que ia escutar o evangelho. Então, as coisas aos olhos de Deus são diferentes da avaliação humana. Nós não nos preocuparíamos em mandar um Filipe, por exemplo, para uma estrada deserta. O que ele vai fazer lá? Não tem nada lá. Tem uma passagem que o Senhor Jesus fala que importava para ele passar por Samaria. E por isso ele vai a Samaria, um lugar que os judeus não iam. Os judeus, quando precisavam viajar, eles davam a volta em Samaria. Eles não cruzavam Samaria, porque eles não se davam com os samaritanos. Mas é justamente naquele lugar, num horário improvável, que era no meio do dia, quando os poços ficavam desertos, porque as mulheres normalmente tiravam água logo cedo de manhã, antes que o sol ficasse muito quente. Então, ao meio-dia, os poços estavam desertos. Mas ele vai se encontrar ali com aquela samaritana à beira daquele poço lá em João capítulo 4, eu creio, né? João capítulo 4. E mais outras passagens, nós vemos o próprio Paulo, talvez a maior parte das cartas que Paulo escreveu, ele escreveu preso. A carta aos Filipenses ele escreveu preso, a carta a Timóteo ele escreveu preso, segundo Timóteo ele estava preso. Várias cartas dele foram escritas na prisão. Ora, que proveito teria Deus permitir que um apóstolo seu fosse preso? Dá tempo para ele, deixar ele com bastante tempo para escrever as cartas, que depois se tornariam grande parte da palavra de Deus, do Novo Testamento, do cânon aqui do Novo Testamento. O que seria da finalização do Novo Testamento se não fosse um João preso na ilha de Patmos, isolado de todo mundo, morrendo ali velhinho depois, sozinho naquela ilha, para Deus revelar a ele essa carta que é o Apocalipse, a revelação dada a João. Então Deus usa as circunstâncias menos importantes aos olhos humanos. Menos importantes. Deus não se importa com as situações. Se João Batista estava preso aqui, Deus tinha um propósito nisso. O Senhor Jesus agora toma a dianteira no anúncio do Evangelho do Reino e passa a pregar, e depois ele já convoca os seus discípulos para pregarem com ele. Como o irmão explicou, pessoas comuns, né? Eles estavam aqui costurando rede, outros estavam pescando, pessoas comuns, mas uma coisa que acontece que quando Deus chama é que eles largam as suas redes. Eles largam imediatamente as suas redes, no versículo 18, né? Deixando logo as suas redes, o seguiram. Deixando logo as suas redes, o seguiram. Essa palavra logo, eu acho que eu já falei isso aqui, ela vai aparecer muitas vezes no Evangelho de Marcos. Aliás, se você fizer uma pesquisa na Bíblia eletrônica, apesar de ser um evangelho menor, é o evangelho que aparece mais vezes a palavra logo. E é interessante isso, porque ele está falando de Jesus como servo. E um servo, para ser um servo eficiente, ele tem que ir logo fazer as coisas.
Tudo tem que acontecer logo quando se fala de um servo. E aqui vai ser, então eles largam logo as suas redes. Quando a sogra de Simão estava deitada, eles logo falam a ela. Depois ela se levanta, né, e vai servir, fazendo também o papel de uma serva ali, logo nos versículos seguintes. Mas esse deixar as redes, é importante a gente pensar nisso, que às vezes nós temos também redes que nos seguram, né, atividades que nos seguram e nos privam de fazer alguma coisa na obra do Senhor. Quando eu falo obra do Senhor, às vezes pode parecer, tem que ir para a África, pregar evangelho. Não, a obra do Senhor se faz em casa, se faz com os filhos, se faz no trabalho, no cafezinho com colegas. Sempre existe uma oportunidade de nós testemunharmos de Cristo. E às vezes até sem palavras, né? Como fala lá em Pedro, das mulheres com maridos incrédulos, que elas pudessem testemunhar sem palavras, apenas pelo seu porte, a sua maneira de ser. Mas muitas vezes a gente deixa, né, que as redes nos segurem, nos prendam, ou atividades como consertar as redes, que é a atividade dos outros que são chamados aqui, mas eles não, eles saem logo seguindo o Senhor e atendendo o chamado do Senhor. Quando eu correspondo com irmãos na internet, eu percebo assim uma dificuldade muito grande para entender a palavra, por não entenderem as dispensações e não entenderem o que cada coisa é dita, em que tempo, em que momento, com que objetivo. Então, seria muito comum alguém ler o versículo 1, entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E a pessoa já pensa logo que sinagoga é igreja. Igreja no sentido de um templo, um lugar que os homens constroem para adorar a Deus e tudo mais. Tanto é que, porque em Atos também, Paulo vai às vezes na sinagoga pregar aos judeus, alguns escrevem perguntando, mas os cristãos reuniam nas sinagogas, eles iam reunir no templo, então tem que ter templo, tem que ter sinagoga, e fazendo da sinagoga um sinônimo de igreja. Não tem nada a ver. Nós, quando lemos os evangelhos, nós temos que entender que nós estamos no tempo do judaísmo. Não é cristianismo os evangelhos. A pessoa, puxa, mas fala de Cristo, os 4 evangelhos? Claro que fala. Porque Cristo, a palavra Cristo significa ungido, o Messias. Messias de quem? Messias de Israel. Os judeus, Deus tinha dado a Israel a promessa de um Messias, do Cristo que viria a eles. E aqui estava então o Cristo, o Deus convosco, o Emanuel, o Jesus anunciado pelos profetas, pelos anjos também, na sua chegada aqui. E obviamente ele era um judeu, ele cumpria todos os mandamentos ou as cerimônias da lei judaica, ele ia ao templo, os pais dele, quando o Senhor Jesus nasceu, os pais foram apresentá-lo ao templo. Muitas religiões hoje evangélicas têm um procedimento chamado apresentar a criança ao templo, quando os pais levam ela no templo da denominação para apresentar ao pastor a criança. Então é uma confusão tremenda, porque estão misturando o judaísmo com o cristianismo, que só começaria em Atos 2. Então aqui, a sinagoga não era o templo. Só existia um templo para os judeus adorarem, esse templo estava em Jerusalém, não podia ser construído outro em lugar nenhum. Hoje esse templo não existe, Deus colocou um fim também ao lugar de adoração físico dos judeus, permitindo que o templo fosse destruído no ano 70 da era cristã. Mas havia as sinagogas eram escolas de judaísmo, eram lugares onde os judeus iam para ler as escrituras e debater sobre as escrituras, ensinar as escrituras para os mais jovens. Era um lugar de ensino. E havia então em cada cidade uma sinagoga. Como tem hoje no judaísmo,
Em Limeira, eu creio que não tenha, não sei se tem em Limeira alguma sinagoga, mas em São Paulo tem sinagoga, Rio de Janeiro, Brasília, nas grandes cidades no Brasil, costuma ter sinagogas, que eram lugares são lugares de reunião de judeus. Não tem nada a ver com o cristianismo, nada. E aqui, quando ele está nessa sinagoga, a gente vê a condição em que estava também o judaísmo. E não só o judaísmo, mas o alvoroço que causou a vinda do Messias a Israel. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós quase não vemos, eu não me lembro de alguma passagem falando de possessos de demônios no Antigo Testamento. Nós não vemos expulsão de demônios, nós não vemos possessão demoníaca. Tem alguns casos, tem como Saul, né, que tinha um espírito mal, um espírito maligno que o atormentava. Deus usou esse espírito maligno para atormentar Saul, foi uma ferramenta nas mãos de Deus. Mas não na profusão que nós encontramos no Novo Testamento, porque nos evangelhos existem tantos possessos de demônios. Satanás sabia quem tinha chegado. Satanás sabia que estava ali aquele que Deus havia prometido no jardim do Éden para esmagar a cabeça da serpente. E os seus espíritos malignos estavam em intensa atividade, mostrando também o estado em que estava Israel, ao ponto de ter um homem dentro da sinagoga deles, no meio de uma casa de ensino de judaísmo, possuído por um espírito imundo, bem ali. E esse espírito, ele vai exclamar: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Os espíritos malignos sabiam quem ele era. Tem a outra passagem lá dos gadarenos e dos porcos, quando o espírito fala: vieste nos importunar antes do tempo? Porque eles sabem que viria aquele que teria direito sobre Israel e sobre os homens. E aí Cristo, então, em vida, ele já começa a despojar o valente. O mais valente chegou e começa a roubar as presas de Satanás. Aqui vai ser um que vai ficar livre agora, que Cristo vai roubar das mãos do diabo, porque ele vai expulsar o demônio desse homem. Esse homem vai estar livre, então, a partir de agora, não vai deixar de ser um escravo acorrentado a um espírito maligno da parte de Satanás. Mas uma curiosidade também aqui é no versículo 24, quando esse espírito maligno, esse demônio, ele diz: aqui temos contigo Jesus Nazareno. Os únicos que na Bíblia chamam o Senhor Jesus de Jesus são os demônios. No sentido de dirigir-se a Ele, de falar com Ele. Nenhum dos apóstolos, nenhum dos discípulos, nem mesmo os fariseus o chamam de Jesus. O chamam dessa maneira: Jesus, quero falar contigo. Não. Eles sempre falam Senhor Jesus. É claro que na narrativa, quando os apóstolos, os escritores dos evangelhos, estão falando acerca de Jesus, aí sim, eles eventualmente usam o Senhor Jesus ou não usam o Senhor Jesus. Eles podem falar: Jesus desceu da Galileia para o Jordão, alguma coisa assim. Eles não colocam o Senhor na frente. Mas, ao dirigir-se a Ele, somente demônios dirigem-se a Ele, falando diretamente Jesus. Daí o cuidado que nós temos quando oramos, quando falamos ao Senhor Jesus, de nos dirigirmos a Ele como Senhor, de ter esse respeito, essa consideração para com quem Ele é, e nunca chamá-lo, de nos dirigirmos a Ele chamando de Jesus, mas chamando-o sempre de Senhor. Apenas completando, é errado o cristão chamá-lo de Rei. Meu Rei Jesus. Não. O Senhor Jesus não é nosso Rei. Ele é nosso Senhor. Para o indivíduo, para o cristão, individualmente, Ele é Senhor. Também estaria errado um cristão chamar, meu noivo Jesus. Não. Ele é noivo da igreja.
da igreja, que é o seu corpo, coletivamente. Ele não é noivo do crente individualmente. Ele é noivo da igreja coletivamente. Do crente individualmente, ele é Senhor. E ele é rei de Israel. E ele nunca vai ser nosso rei. Nós nunca vamos ser súditos de Cristo. Mesmo depois, durante o reinado dele na terra, no milênio, ele será, nós reinaríamos com ele, e não debaixo dele, mas com ele sobre a terra, sobre os judeus, sobre Israel e sobre os gentios. Por isso, assim como é errado chamá-lo de Jesus diretamente, sem colocar Senhor antes, é errado chamá-lo de rei. Esse chamamento do Senhor Jesus é uma ordem, na verdade. Estamos lá em 1 Coríntios 7. Paulo diz: cada um permaneça diante de Deus da maneira como foi chamado. Quando nós fomos chamados por Deus, nós não tínhamos escolha. Esses apóstolos, eles não tinham escolha. Eles não podiam parar para pensar, falar assim, eu não sei se eu vou seguir esse homem ou não. Nem Levi, que era publicano, deveria ser um homem um pouquinho rico. Não sei. Poderia parar para pensar, falar, eu nem conheço quem é esse homem. Como é que eu vou parar, largar tudo, largar meu pai aqui, largar minha família, como Pedro fala para o Senhor. Nós que deixamos tudo, família, o que receberemos, né? Esses homens não iam largar tudo assim por causa de uma pessoa que eles nem conheciam. E a única pessoa que nós vemos nas Escrituras que retruca ao Senhor Jesus, não precisa ler, não precisa abrir lá em Lucas 9,59, quando o Senhor Jesus diz, segue-me, e ele diz, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa aos mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. É um chamamento, o homem retrucou, aqui aparece ele retrucando, né, o Senhor Jesus, deixa que eu vá enterrar meu pai. O que era mais importante? Não vamos entrar no mérito dessa questão agora, mas o Senhor Jesus tinha dado uma ordem para ele. E quando nós fomos chamados, nós não escolhemos ser chamados. O Senhor, olha eu aqui, me chama, Senhor, olha eu aqui, eu estou aqui, ó. Não, ele já nos via, ele já nos enxergava, mesmo antes da fundação do mundo. Ele enxergava todos os nossos pecados. Ele enxergava quem era o Batista. Ele enxergava quem era cada um que nós desconhecemos aqui. Ele enxergava todos aqueles que haveriam de ser salvos. E quando ele nos chamou, nós não tivemos outra escolha a não ser dizer sim, Senhor. Não tem como, é uma ordem expressa. Assim como ele dá para Lázaro, levanta-te. Sim, quero ser limpo. Aqui como ele fala com o leproso. Seja-se, faça-se. Tudo ali segundo a vontade de Deus. Então, irmãos, nós fomos chamados para essa vocação, para essa esperança. Esse estado nosso não foi porque nós escolhemos, foi porque Cristo nos escolheu. Não vos escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. Fala lá em João 15, né? Cristo nos escolheu. Então, que privilégio é esse grande que nós temos de ter a certeza que Ele nos deu de ser escolhidos. Sim, eu fui escolhido. Eu, que não merecia nada, que não sou nada, inimigo, morto nos meus delitos e pecados.
mas Cristo me chamou. Na sua grandiosíssima misericórdia e graça, Cristo nos chamou. E isso é uma coisa que nós temos que pensar, que é um mérito, não nosso, mas de Cristo, mas que nós fomos chamados. Eu posso ficar orgulhoso disso, que eu fui chamado? Posso, claro. Que eu fui salvo, não diante dos homens, mas para mim mesmo é um orgulho isso, que eu fui chamado, que eu fui escolhido, que Cristo me chamou para ser co-herdeiro com Ele das promessas de Deus. Nós temos que ser bem realistas, né? Porque o próprio Senhor Jesus falou que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. E que interessante, o Senhor Jesus, embora foi profetizado sobre a sua vinda, como ele viria, quando ele viria, ele vem em humildade. Isaías fala isso, que ele não ia gritar no meio da praça, ele ia ser uma pessoa humilde. Por quê? Porque nós bem sabemos como é o coração do homem. É só você ver uma pessoa importante ou rica chegar num lugar e você logo vê que as pessoas correm ao seu encontro para prestar serviços. Você vai num restaurante, o dono do restaurante às vezes aparece para receber, já manda o garçom servir, arrumar a melhor mesa, isso, aquilo. Você vai num banco, a pessoa tem muito dinheiro, ele já não pega a fila, ele vai levado para uma salinha separada, onde vem um cafezinho, vem isso, aquilo, por quê? Não é por causa dele, na verdade, é por causa da quantia que ele guarda no banco. Interessante para o banco. E assim também, o Senhor Jesus veio nesse mundo de humildade e chamou aqueles que pouco tinham para deixar para trás. Ele não foi chamado, a gente não vê nenhum episódio do Senhor Jesus lá chamar um rei, ou chamar um príncipe, ou uma pessoa rica. Então nós vemos, a obra exclusiva de Deus agindo em graça e misericórdia. Não que o rico não possa ser salvo, né? Isso. Pode sim, como foi, como nós vemos também. Mas eles tinham que olhar para aquela pessoa que não tinha aparência nenhuma, que não despertava desejo algum na carne. Esse era o Filho de Deus, a quem nós vemos em Atos, como o Mário falou. O Senhor o fez, Deus o fez Senhor e Cristo. Esse é o título do Senhor Jesus para nós, Senhor e Cristo. Então, que coisa importante para nós olharmos, porque ao longo de toda a palavra de Deus, são 66 livros e 40 autores. Entre esses autores tem reis, tem primeiro-ministro, tem escribas, tem servos, tem pastores, todos os tipos. E ao longo de 1500 e poucos anos foi escrita a palavra de Deus, e em todos os livros quase nós vemos uma conexão que segue uma linha que nos leva ao Filho de Deus, ao Senhor Jesus Cristo, a quem o povo deveria estar esperando como o rei, mas não o receberam como tal. E foi a morte, uma cruz maldita, onde nem seus discípulos estavam junto dele nessa hora. Todos o viam de longe. Então nós vemos que maravilha a obra de Deus, a ponto de deixar somente a glória para o seu Filho. E se nós hoje podemos, como nos diz a palavra, ousadia de entrar no Santo dos Santos, nada é por nós. Não temos que nos gloriar de nada.
somente em Cristo Jesus e na sua obra. Por isso que nós somos aceitos. Deus nos fez agradáveis nele por causa dele. Então, ao vermos, né, nesse capítulo nosso aqui, a entrada do Senhor Jesus em seu ministério, nós vemos que cuidado que ele tinha em ir ajudando as pessoas, curando um, salvando o outro, e cumprindo cabalmente em toda a sua humildade, seguindo os conselhos de Deus. Na cura do leproso, por exemplo, ele fala no versículo 44 para que ele fosse e fizesse, oferecesse pela purificação o que Moisés determinara. Ele podia bem falar, não, já fiz tudo, você não precisa se preocupar mais com nada. Mas ele obedecia cabalmente ao Pai. Se preocupava com isso. Nós vemos, assim como se preocupou com cada um dos seus, até a sua morte na cruz, onde, oferecendo ali sua vida, teve tempo ainda de recomendar a sua mãe a João. Então nós vemos que Salvador nós temos, que continua cuidando de nós, da mesma forma como nós lemos nos Evangelhos, o cuidado que ele tinha.